Então, queridos alunos, valentes, focados, decididos, embora estejamos entrando numa era diferente aí, um fato diferente que nos envolveu, estamos unidos porque estamos focados no mesmo objetivo. E o nosso objetivo, para alguns, é aumentar o conhecimento em língua portuguesa. Para outros, é consolidar todos os itens presentes num edital de forma sucinta, de forma visual, de forma também abrangedora no sentido de costurar com todos os demais elementos pertinentes ao determinado assunto. Por isso, estamos iniciando hoje o 9º pacote dos 10, que somados formarão 50 áudio-aulas, onde você me ouvindo e olhando o mapa mental, que com tanto carinho elaborei para você e para os seus olhos, para o seu conhecimento, está na sua telinha. E o primeiro áudio-vídeo que você está vendo agora, neste momento, forma o 9º pacote. E ele é de número 41. E o assunto de hoje, desse mapa mental, é a regência. Nesse mapa, nós vamos falar da regência de forma geral, de forma abrangedora. Porque no 42, a gente também vai tratar da regência, mas só que nós vamos tratar da regência específica. Então, se a questão é regência, o item é regência, a língua portuguesa se divide em 2 caminhos quanto à regência, verbal e nominal. Primeiro, você deve entender o que é regência. Regência é a relação que tem um verbo com uma preposição. E regência, por isso, a gente chama de regência verbal. Nós chamamos a isso, um termo científico, a relação que tem o termo regente com o termo regido. O termo regente, na regência verbal, é o verbo. E o termo regido é o complemento desse verbo. Nós já sabemos, por mapas anteriores, que complemento verbal nós temos 2 na língua portuguesa. Complemento, observe bem, não é adjunto. Complemento do verbo nós temos 2. O complemento de um VTD, você já deve estar com isso bem latente, porque nós já vimos anteriormente. E nós temos o complemento de um VTI. Você já sabe a diferença de um VTD para um VTI. Verbo transitivo direto é aquele que faz a pergunta o quê, cujo complemento, termo regido, cujo complemento, nós chamamos de objeto direto. E um VTI é o verbo que faz a pergunta com preposição, a que, de que, para que, cujo complemento, cujo termo regido, que é o complemento do verbo, nós chamamos de objeto indireto. Porém, minha gente, para se falar em regência verbal, nós só teremos essa relação com um complemento de um verbo transitivo indireto. Por isso a gente costuma dizer, quando o teu termo regente for um verbo transitivo indireto, olhe o exemplo que eu te dei na tela. Eu gosto de vinho. O verbo gostar, nós chamamos de termo regente. Quem gosta, gosta de. De vinho é o complemento do verbo. Complemento de um verbo transitivo indireto, que nós chamamos de termo regido. Por isso, termo regente é o que pede complemento, no caso, o verbo gostar. E o termo regido é o complemento, no caso de vinho. Você deve estar se perguntando, mas de vinho não é o objeto indireto do verbo gostar? Se você se fez essa pergunta, é porque você vem costurando o seu português certinho. Porque nós já falamos em mapas anteriores em termos da oração. Lembra? E os termos integrantes da oração são objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva, estamos recordando.
E agora você se depara com de vinho. Olha quanta coisa uma banca pode fazer só com este exemplo. Ela poderá te dizer, considerando o exemplo, eu gosto de vinho. A expressão de vinho é o complemento verbal verdadeiro. Romano 2. O verbo identificado na frase é transitivo indireto. Quem gosta, gosta de. Está ali a relação. Perfeito. O verbo identificado no exemplo é considerado termo regente no período. Verdade. É ele que pede complemento. Então, ele é o termo regente. De vinho é o termo regido pelo verbo. Verdade. Ele é o complemento do verbo gostar. Romano número 5. Existiu neste exemplo regência verbal. Pronto. Sempre que você tiver um termo regente, transitivo indireto, você terá uma preposição. De novo, as preposições, amigo estudante. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. No momento que você tem um termo regente, verbo transitivo indireto, você terá obrigatoriamente uma preposição. E a preposição com o que vem junto, nós chamamos de termo regido, complemento do verbo, objeto indireto. O que deve estar passando na sua cabecinha neste momento? Olha para o explosivo em vermelho. Mapa da relação da regência verbal. Verbo transitivo indireto. Gosto. Quem gosta, gosta de. Preposição. De você é o objeto indireto. Se você tem objeto indireto, é porque você tem verbo transitivo indireto. E é porque você tem, nessa relação de costura, o que nós chamamos de regência verbal. Fica bonito você memorizar um exemplo, porque daí a banca pode explorar tudo isso. Te pedir qual é a transitividade do verbo gostar, e você marca X dizendo que é transitivo indireto. Dizendo o que é de você neste exemplo. E você vai dizer que é um dos termos integrantes da oração, classificado de objeto indireto. Poderão te dizer que a relação gosto de você é uma relação estabelecida entre um termo regente e um termo regido. Verdade. Mas a banca também poderá te enganar dizendo que em gosto de você existe uma relação de termo regido com termo regente. Não. Primeiro é o regente, depois é o regido. Você sabe que o termo regente, no caso aí, é o verbo. É o verbo que pediu o complemento. Nós vamos ver depois, à direita de você, que nós poderemos ter um termo regente através de um nome. Mas nós estamos tratando agora de regência verbal. Por isso, é o gostar aí que está em evidência. E se o gostar é transitivo indireto, ele é termo regente, pedindo complemento verbal, cujo termo integrante da oração é um objeto indireto, e o fato de eu ter VTI, preposição, objeto indireto, como complemento do verbo, eu tenho a certeza que existiu aí uma relação chamada de regência verbal, porque regência verbal é a relação que temos com um VTI e uma preposição. Pronto, esse é o conceito geral para que você tenha noção do que é regência verbal. Quando vamos dar um outro exemplo e você olhando para eu gosto de vinho. Se eu tivesse te dito, eu obedeço às leis. Eu obedeço às leis. Eu estou afirmando que nesse exemplo, a presença do verbo obedecer é comparado ao gostar em eu gosto de vinho quanto ao termo regente. Verdade. Se quem gosta, gosta de, quem obedece, obedece a. Termo regente igual. Eu estou dizendo que o termo regido de vinho
E as leis, no exemplo eu obedeço às leis, apresenta a mesma relação quanto ao termo regido. Verdade? Mas a preposição é diferente, mas o termo regido é de acordo com o que o termo regente pediu. Ali quem gosta, gosta de, mas quem obedece, obedece a, e é preposição. Então eles têm a mesma relação quanto ao termo regido. O que é isso? Eles completam o termo regente transitivo indireto, gostar e obedecer. E o termo integrante que completa esses dois verbos é o mesmo, chamado de objeto indireto. E se quem gosta, gosta de, e quem obedece, obedece a, existe uma relação de termo regente, termo regido com preposição, é porque você tem objeto indireto. E se você tem um objeto indireto, é porque você vê aí a presença do que nós chamamos de regência verbal. Então, não confundir regência verbal com concordância verbal. Concordância verbal, que nós vamos ver ainda neste pacote, número 9, a concordância verbal é a relação do sujeito com o verbo, do verbo com o sujeito. E aqui nós estamos tratando da relação de um VTI com preposição, de uma preposição com VTI. Vamos ver uma outra bronca antes de passar para a regência nominal. Quando eu te digo que a informação chegou de repente, eu vou te dizer o verbo gostar em eu gosto de vinho, e a informação chegou de repente, apresenta o mesmo termo regente? Não. Porque a informação chegou de repente, o verbo chegar não cobrou nada, ele não pediu complemento. Olha lá no explosivo do termo regente. Quando eu te digo que a informação chegou, o verbo chegar é transitivo indireto. Essa preposição de não é complemento do verbo, é um ficante do verbo. Nós chamamos a isso de adjunto adverbial. Com essa relação, eu gosto de vinho, eu obedeço às leis, este as tem crase, e a informação chegou de repente, você entende várias coisas. Primeiro, eu gosto de vinho, o verbo gostar é um termo regente, igual ao verbo obedecer, eu obedeço às leis. De vinho e as leis é um termo regido, porque é o complemento do verbo. Quem gosta, gosta de, quem obedece, obedece a. E esse termo regido representa um dos termos integrantes da oração, chamado de objeto indireto. E se você tem um VTI, uma preposição, você tem um complemento de um verbo, cujo termo integrante é OI, surge aí o que nós chamamos de regência verbal. Mas a encrenca está no terceiro exemplo. A informação chegou de repente. Você está vendo que o verbo chegar não é exigência, a preposição junto dela não é exigência do verbo chegar, diferente do verbo gostar e do verbo obedecer. Porque se eu disser a informação chegou, eu vejo que este verbo com o sujeito tem sentido completo. Este de repente, esta preposição, se juntou ao verbo, não completou o verbo. Por essa razão, se ele está junto do verbo, ele é um adjunto, adverbial, junto verbial. Então, ele não teve a mesma relação do verbo gostar e do verbo obedecer. Com esses três exemplos, eu te mostrei uma mesma relação, como também eu te mostrei um exemplo que pode encrencar a tua vida. Então, eu gosto de você e eu obedeço às leis. Em ambos eu tenho um termo regente igual, verbo transitivo indireto. Em ambos eu tenho um complemento do verbo, que é o mesmo, objeto indireto, que é um dos termos integrantes da oração. E em ambos eu tenho uma relação regencial de verbo, regência verbal. Diferente em a informação chegou de repente, que eu não tenho regência verbal, porque este de não foi pedido pelo verbo chegar. Por isso, concluímos que no mapa da relação da regência verbal, eu tenho que ver primeiro a transitividade do verbo, a preposição,
esse complemento se chama de objeto indireto e onde ele estiver, eu tenho regência verbal. Vamos passar à direita agora para a regência nominal. Você lembra em mapas anteriores que eu falei em termos da oração? E assim como eu falei no objeto indireto, que é um dos termos integrantes, agora eu falo no complemento nominal, que também é um dos termos integrantes. Complemento nominal, quando a gente viu lá naquele mapinha, eu disse que é a relação que vai ter uma preposição com um substantivo, vai olhando aí para o nosso mapa mental. Este substantivo é abstrato para não ser confundido com adjunto adnominal. É a relação que tem a regência nominal com um adjetivo, e o complemento nominal também tem. Então você está vendo que um está se relacionando com o outro. Ou uma preposição relacionada a um advérbio. Quando você tiver esses três, nós temos aí o que nós chamamos de termo integrante da oração, complemento nominal. E se nós temos complemento nominal, nós teremos aí uma relação de regência nominal. Então vamos ver um exemplo de cada um. No primeiro exemplo diz assim: ele tem capacidade de liderar. E eu vejo a preposição de ali. Quem tem capacidade de. Aquela preposição foi pedida pela palavra capacidade. A capacidade é um substantivo. É um substantivo abstrato. Essa relação que tem capacidade, que exigiu aquela preposição. A palavra capacidade nós chamamos de termo regente, porque pediu um complemento. E o complemento nós chamamos de termo regido. A relação que tem capacidade de, nós chamamos de complemento nominal, de liderar. E esta relação capacidade de, se gerou um complemento nominal, fez aparecer aí uma regência nominal. É uma costura que você vai vendo que se torna perfeita quando você tem essa noção. No segundo exemplo, a gente diz que regência nominal também é uma relação de dependência com um adjetivo. Você já sabe o que é um adjetivo. É uma palavra que qualifica ou que refere-se a um substantivo e que, se estiver depois de um verbo de ligação, sintaticamente é predicativo do sujeito. Você está aí sentado, eu tenho certeza que está me entendendo, porque eu já falei isso em mapas anteriores. Para poder chegar aqui, a gente teve essa noção antes. Então, se a banca te dissesse isso era útil a ele e afirmasse que aquele é verbo de ligação, você já sabe que para ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar serem verbos de ligação, você precisa de um adjetivo, que sintaticamente é um predicativo do sujeito. Daí você viu que o útil se refere ao sujeito isso. Quem é que era isso? Sujeito simples. Isso era útil, isso útil. Tá vendo a relação? No momento que você tem essa relação, o útil morfologicamente é um adjetivo. Sintaticamente ele é predicativo do sujeito. Você está vendo que tem um A depois do útil, porque quem é útil a. Este A foi pedido por útil. Se útil é um nome e este nome é um adjetivo, a relação que tem essa preposição com o adjetivo, nós chamamos o útil de termo regente e aquele a ele de termo regido. Ainda tem outra costura aqui dentro. Se me disserem que a ele é complemento do nome útil, é verdade. E se tem complemento nominal, tem regência nominal? Sim, segue o mesmo raciocínio. Se me perguntarem que eu deveria crasear aquele a, eu já sei que não, porque eu vi em mapas anteriores, no mapa da crase, proibidos casos, que diz que diante de pronomes não se craseia, exceto senhora, senhorita, mesmo a própria outra, qualquer. E ali é ele. Então não houve crase. Se me perguntarem morfologicamente o que é aquele A, eu lembro de um mapa que a Bia colocou toda a relação que tem o vocábulo A. E lá ela me disse que um A na frente de um pronome não se craseia, porque é sempre uma preposição essencial. Quem é útil a. Olha quanta coisa pode ser questionada nesse pequeno exemplo. E finalmente,
A regência nominal também é a relação que tem uma preposição com um advérbio. Você lembra de mapas anteriores que nós falamos em advérbio, locução adverbial, e que lá nos termos da oração eu falei em adjunto adverbial. E eu disse que adjunto é junto, adverbial verbial do verbo, está junto do verbo. Mas para estar junto do verbo tem que reconhecer a palavra ou a expressão, que dá ideia de tempo, modo, lugar, dúvida, negação, afirmação e intensidade. Olha que beleza, ele mora longe dela. A banca está me dizendo que a palavra longe, nesse exemplo, morfologicamente é um advérbio. Perfeito. Sintaticamente é um adjunto adverbial. Se é um advérbio, é um adjunto adverbial. Que a palavra longe é um termo regente nesse exemplo. Sim, mora longe de alguém. É um termo regente. Que dela é a combinação de de mais ela. Errado. Combinação se eu não tivesse tirado o e da preposição de. Quando eu juntei dela, eu tirei o e da preposição de porque ela já tinha o e, eu formei dela. E isso não é combinação, isso é contração. E eu já falei em mapas anteriores que isso cai em prova. Se me disserem que dela representa o termo regido, é verdade. E esse termo regido é um termo regido por um nome, verdade. Que ele é sintaticamente um complemento nominal, verdade. Tudo que um advérbio fizer referência com preposição é um complemento nominal. Resumindo, se você tiver uma preposição relacionada a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio, você tem aí sintaticamente um complemento nominal. E se você tem um complemento nominal, você tem aí o que nós chamamos de regência nominal. Então, para resumir toda essa conversa que eu fiz com você, nos explosivos em vermelho, vamos recordar se está bem latente isso. No dia da prova é isso que tem que ficar. Qual é a relação da regência verbal? A regência verbal, ela parte de um verbo transitivo indireto. Esse verbo transitivo indireto se chama de termo regente, porque ele vai pedir complemento. Se ele é VTI, ele vai exigir preposição, por isso eu tenho que saber decorzinho as preposições. No momento que eu tenho uma preposição relacionada a um VTI, está surgindo aí o que nós chamamos de termo integrante da oração, objeto indireto. Por isso, a preposição com que vem com ela, nós chamamos de objeto indireto. E o objeto indireto é o que nós chamamos de complemento verbal, termo regido. E se nós temos objeto indireto, finalmente nós encontramos o que queremos, que é a famosa regência verbal. No explosivo em vermelho do mapa da relação da regência nominal, a gente parte sempre de um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. No momento que nós temos esses três, ele vai pedir complemento, nós vamos ver que esses termos são chamados de termos regentes. Pedindo a preposição, nós vamos ver que esta relação é o complemento dele, que nós chamamos de termo regido. E isso aí nós chamamos de complemento nominal. E se você tem complemento nominal, você tem regência nominal. Daí me deram um exemplo que diz assim: a casa da praia foi vendida. E me disseram que da praia completou o nome casa, o substantivo casa. Daí eu lembro que a Bia colocou lá, ó, regência nominal é a relação de dependência entre um substantivo. Sim, mas olha a palavra capacidade e olha a palavra casa. Capacidade você tem um substantivo abstrato, casa você tem um substantivo concreto. Quem tem capacidade de, o nome lá está exigindo a preposição. Agora, quando eu te digo que a casa da praia foi vendida, a casa não me pediu a preposição, eu poderia dizer que a casa foi vendida. Esse da praia não completou o substantivo casa, ele se juntou ao substantivo casa, é um substantivo concreto. E no momento que você tem uma preposição junto ao substantivo concreto, você não tem regência nominal.
Então, você não tem complemento nominal, você tem um adjunto adnominal. Pronto, eu lhe mostrei uma baita de uma encrenca. Agora, se comparasse, ele tem capacidade de liderar, com ele deve obediência às leis. Observa que antes eu disse, eu obedeço às leis. E o as leis era objeto indireto que foi cobrado pelo VTI obedecer. Agora ele deve obediência às leis. Agora quem deve obediência a. A preposição está sendo cobrada pela palavra obediência. A obediência é um substantivo, assim como capacidade. Então as leis, aqui neste exemplo, deixou de ser objeto indireto, como eu obedeço às leis, para ser complemento do nome obediência. E se ele é complemento do nome, as leis, neste exemplo, ele deve obediência às leis, gerou regência nominal. Diferente de a sala de aula está cheia. Este de aula, se referindo à sala, a casa da praia foi vendida. Da praia, essa preposição se refere à casa, não são substantivos abstratos, são concretos. E no momento que eu tenho esses substantivos concretos, eles não exigem complemento. Não exigindo complemento, eu não tenho complemento nominal, eu tenho um ficante do nome, um adjunto adnominal. Mas eu só terei regência nominal se for complemento do nome e não ficante do nome. Por isso, substantivo abstrato, adjetivo e advérbio, ligado a uma preposição, gera complemento nominal, que gera regência nominal. Pronto, falei bastante, com pouco visual, me ouvindo e viajando com tudo isso que eu costurei, você vai vendo quanta coisa uma banca pode fazer só usando esses exemplos tão simples. E a questão de concurso diz assim, em que alternativa existe um termo regido? A Bia me disse que eu tenho que me preocupar com a palavra regente e regido. Regido é o que completa, regente é o que pede. Então eles querem primeiro o termo regido, relacionado ao mesmo termo regente do exemplo. Então eu fui ver o exemplo. A sociedade é obediente às leis. Olha lá. É verbo de ligação. Obediente é um adjetivo. A sociedade é obediente. É um adjetivo. Se veio depois do verbo ser, é predicativo do sujeito. Mas quem é obediente a. Aquele as é um artigo, mas tem uma preposição ali dentro, por isso teve crase. Então eu já sei que as leis é o que nós chamamos de termo regido, porque o termo regente ali é obediente. Eles querem o mesmo regido. O regido ali é complemento nominal. Nesse exemplo, obediente às leis, enxergamos regência nominal. Então eu tenho que procurar, fazendo toda essa conversa, a mesma relação. Eu vou ter que ter um termo regente, que vai ser o meu nome. Eu vou ter que ter um termo regido, que vai ser o meu complemento nominal, estabelecendo aí regência nominal. Com isso eu vou, cada questão, analisar. Na letra A, o candidato duvidou do gabarito exposto. Quem duvida, duvida de. Aquela preposição que está ali, contraída de mais o, ela foi gerada pelo verbo duvidar. Então, duvidou é termo regente. O complemento com preposição é objeto indireto. Estabeleceu-se aí regência verbal, mas o meu exemplo é nominal, por isso a letra A está fora. Eu moro perto de você. Tá lá o meu mapa, longe dela, perto de você. Eu memorizei um exemplo que a Bia me deu, eu já sei que aquela preposição ali está ligada a perto, e que perto é um advérbio, advérbio de lugar, e que toda preposição ligada a um advérbio vai ser relacionada ao que nós chamamos de complemento nominal. E se tem complemento nominal, tem regência nominal, perto de você. Tá parecido com a sociedade é obediente às leis. Mas aqui a relação é advérbio com preposição. E eles querem a mesma, com o mesmo termo regente.
O termo regente lá é um nome, mas ele é um nome substantivo. Então a letra B não deu. Mas não tem regência nominal, assim como exemplo, a sociedade obediente às leis tem. Mas eles querem a mesma relação desse exemplo. E na letra B a relação de regência ali é com um advérbio. E o exemplo dado, a relação de regência é com um adjetivo obediente. Letra C. O acesso ao estudo tem um investimento futuro. Acesso ao. A mais o. Isso se chama o que a Bia fala de combinação. Combinou a preposição a com o artigo o. Isso não é contração. Então, fiz uma costura. Eu fui ver que esta preposição a se refere à palavra acesso. Acesso é um substantivo, assim como capacidade. Abstrato. Já sei que essa preposição, pedida por um substantivo abstrato, isso aí está lá, regência nominal, complemento nominal. Mas o meu exemplo, a preposição está ligada a um adjetivo e não a um substantivo. Obediente é um adjetivo, poxa, vem depois do verbo de ligação. E o acesso é substantivo. Na letra B, perto é advérbio. Tudo é regência nominal, como no exemplo. Tudo gerou complemento nominal. Mas essa relação de termo regente com regido, regido com regente, não é o mesmo do exemplo. Na letra D, a mãe ficou aflita com a notícia. Estou gostando. No meu exemplo é o verbo ser, de ligação. Obediente é um adjetivo predicativo do sujeito. As leis completou obediente, complemento nominal, regência nominal. A mãe ficou aflita. Ficar é verbo de ligação. Ser, estar. Ficar, andar. Parecer, permanecer, continuar. Tá parecidíssimo com o meu exemplo. Se obediente, lá no exemplo, é adjetivo, porque vem relacionado ao verbo de ligação e ao sujeito, aflita aqui também é, porque aflita se refere à mãe, que é o sujeito. Então ele é adjetivo morfologicamente, predicativo do sujeito, porque ficar é verbo de ligação. Estou gostando. Com a notícia. Este com, que é a preposição, vem de aflita. Aflita com. Ora, se este com é preposição, está ligado a um adjetivo, é igual ao exemplo dado, a sociedade obediente às leis. Por essa razão, a letra D está perfeita ao que pedem. A relação do exemplo com a relação da alternativa. E na letra E, para me enganar, a turma saiu de mansinho. Aquela preposição de está junto de um verbo. Não foi nem exigida pelo verbo. Aí fugiu longe da verbal, da nominal, nada a ver. Porque o verbo sair é vir. Verbo intransitivo, a turma saiu. De mansinho é ficante do verbo. Se é ficante, não é complemento, é adjunto adverbial. Então, essa seria a primeira que daria para tirar. Se eu dou a grosso olhar nas alternativas, essa eu nem perco meu precioso tempo. Por essa razão, a questão, o gabarito da questão é a letra D, Dinamarca. Com essa questão a gente fechou plenamente na prática o que na teoria visual do mapa nos mostrou, o que é regência verbal e o que é regência nominal. Então, de agora em diante, vamos reger a nossa alternativa correta dentro do que a gente está vendo aí nessa diferença. Vamos para o mapa número 42, que vai dar uma sequência a esse mapa que nós acabamos de ver, o quadro geral da regência verbal e nominal.